Aleluia. Tu és santo, Jesus. Faça desse louvor a sua oração. Se tudo Está difícil, a multidão então já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, gente. Se a A luta luta é muito grande. Ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos. levante os teus olhos E veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Toda a igreja. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Glória a Ele. Aleluia. se tudo Está difícil, a multidão já te cansou. o meu Deus nunca falha E nunca falhou. Se a luta é muito grande, se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. o meu Deus entrar na guerra Peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. levante os teus olhos E veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus Não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os seus olhos, gente. levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus Vence e veja o sobrenatural. o mal. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Amém. Sentem-se, por favor. E você que nos assiste pelas redes sociais, compartilhe aí. Alguns segundinhos você vai estar ajudando o pastor a divulgar a palavra de Deus, a pregar o evangelho. Então, seja o evangelista e ajuda a compartilhando aí em nome de Jesus. Amém, igreja? Você trouxe a Bíblia? Vamos para Apocalipse. Apocalipse no Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento, capítulo 3 de Apocalipse. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 8, do 8 ao 10. Quem achou, diga amém. A Bíblia fala aqui que é uma carta, né, endereçada à igreja de Filadélfia. Ou seja, são 7 igrejas que
existiu na Ásia naquela época, e foi escrito uma carta para cada igreja da Ásia, né? E temos a primeira igreja da Ásia, a qual foi escrita essa carta, tem a segunda, a terceira, e essa aqui, né, é a igreja de Filadélfia. Ele diz assim, ó, versículo 8. Vamos ler do versículo 7 em diante. Ele diz assim, olha, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. O anjo é a pessoa que liderava a igreja, o pastor. Aí ele diz assim, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e fecha e ninguém abre. Versículo 8. Ele diz assim, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e o adorem prostrado aos teus pés. E saibam que eu te amo. Versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Amém, pessoal? Então presta atenção, irmãos. É uma carta que o apóstolo João, ele escreveu para a igreja da Filadélfia, e a palavra de Deus diz, né, que Deus, ele estava ali, ele não estava literalmente repreendendo aquela igreja, mas ele estava, como se diz, estava encorajando, ajeitando o áudio aqui, pessoal, o áudio do Facebook, que senão vai ficar muito baixo e o pessoal não vai ouvir. Agora ficou bom. Oi, som? Ok. Então presta atenção. Como eu disse, nesse caso aqui, nós observamos Deus, né, encorajando a igreja de Filadélfia, né? Ele não estava repreendendo a igreja, né? Ele diz no versículo 8, ele diz assim, eu sei as tuas obras, né? Deixa eu ler nessa outra tradução aqui do celular, do smartphone. Ele diz que sabia, ele conhecia, né? Ele tinha observado aquele povo, ele conhecia as obras de cada um deles, né? Sabia que eles tinham pouca força, ou seja, Deus conhecia, né? E conhece a limitação de cada um de nós. Amém, igreja? Eles conhecem as tuas obras, eis que tenho, ele diz, posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, ou seja, que aquela igreja não tinha muita força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Amém? Então, o que Deus estava querendo fazer aqui, né? O que Deus estava dizendo? Deus diz no versículo 10, ele diz assim, porque guardastes a minha palavra e a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Amém? Nós já começamos a ver algumas coisas acontecerem, ou seja, alguns já estão chamando de acontecimentos apocalípticos, né? Eu creio que ainda não é, isso é só um aperitivo do que vem pela frente, ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer. Agora nós cristãos, ou seja, que cremos aí na palavra de Deus e acreditamos que somos guardados por essa palavra e que temos guardado essa palavra e andamos em fidelidade ao Senhor, nós não temos que ter medo do Apocalipse. Amém? Apocalipse é para quem? Para quem vai ficar. Ou seja, quem vai ser arrebatado, né, juntamente com Cristo e a igreja, esses não vão ficar para o Apocalipse. Então, Apocalipse não é para aqueles que creem no arrebatamento,
que creem na salvação. Amém? E que permanecerem fiel, gente. Não é crer hoje e depois pisar na bola e nunca mais crer, não. É crer e permanecer fiel. Porque depois você vai ver aqui que ele diz que aqueles que permanecerem fiéis até o fim, esses daí receberão uma coroa de glória e de justiça. Amém? O apóstolo Paulo diz assim, olha, 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 9, 1 Coríntios 16, versículo 9. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha, e nunca falhou. As pessoas que estão aí escrevendo o pedido de oração, daqui a pouquinho a gente vai orar. Orar para Deus curar os doentes, orar pela família. A irmã Mazé, lá de Itaituba, está pedindo oração. Tem uma sobrinha minha lá de Esperantinópolis, no Maranhão, terra abençoada, pedindo oração. Tem um pastor que nos acompanha da cidade de Novo Progresso também, um abraço forte a ele, em nome de Jesus, pastor Roberto, da igreja Nova Esperança, é isso mesmo, Nova Esperança, pastor Roberto, gente fina, ele se conhece há muitos anos. Então, 1 Coríntios 16, versículo 9, ele diz assim, olha, 1 Coríntios, achou aí, pessoal? Ele diz, porque uma porta, tem uma tradução que diz assim, porque uma porta grande, tem uma que diz assim, porque uma grande porta. Aqui no meu diz assim, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, né? E há muitos adversários. Amém? Que porta é essa, irmãos? A porta, ou as portas, né? São aquelas revelações da palavra de Deus que Deus vai nos dando. Aquele entendimento, e nós temos que entrar por estas portas, ou seja, nós temos que entrar pela porta que é a palavra de Deus. Ele diz que essa porta se nos abriu, e ele diz lá em Apocalipse, que ele tinha as chaves dessa porta, quer ver? Deixa eu ler novamente aqui para você, que é Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que nós lemos, ele diz, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, né? A qual ninguém pode fechar, ou seja, a porta da salvação que Deus abriu para nós, esse entendimento que Deus nos deu para crermos em Jesus Cristo, para recebermos Ele como nosso Salvador, para sermos curados, né, de qualquer mal que vier sobre nós. Ele está dizendo aqui que essa porta ninguém pode fechar. Amém? Porém, o apóstolo Paulo entendeu, ele diz que são muitos os nossos adversários. Ou seja, há muitas adversidades para tentar impedir que passemos por essa porta. E qual é o segredo para permanecer? Porque ele diz aqui que nós temos pouca força. Irmãos, o segredo é guardar a palavra de Deus. Amém? Porque ele diz lá em Apocalipse, ele diz, eu sei que tens pouca força, mas guardastes a palavra da perseverança. Amém? Então presta atenção. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 4 em diante, ele fala de duas pessoas, esses dois tipos de pessoas. Um que guarda a palavra e outro que não guarda. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Mateus, no capítulo 7, que é no Novo Testamento, ele nos mostra aí o exemplo de pessoas que guardaram e de pessoas que não guardaram a palavra de Deus. Porém, as que não guardaram a palavra, elas achavam que poderiam resistir no dia das adversidades, e que foi totalmente ao contrário, né? Ou seja, quem não guarda a palavra não pode permanecer fiel, né, à palavra de Deus. Diz assim, olha, todo aquele, pois, que escutas estas minhas palavras, o que eles fazem? E as pratica, o que ele diz mais? Assemelhá-lo-ei ao homem
prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí presta atenção no versículo 25. Ele diz: e desceu a chuva, e correram os ventos, os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha é Cristo. Amém? Então, se você observar lá em Apocalipse, ele começa dizendo no versículo 8: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força. Aí no final do versículo 8, ele diz assim: entretanto, guardastes a minha palavra. Amém? Presta atenção. Por mais que você se sinta uma pessoa meio que impotente diante das adversidades, você às vezes olha para os problemas, para as adversidades, as lutas, e você reconhece as suas fragilidades, as suas fraquezas, mas o que vai fazer você ser livre daquele problema não vai ser a força que você tem, mas digamos assim, a decisão que você tomou de guardar essa palavra. Amém? É só eu te dando um exemplo. Por exemplo, vocês lembram de Davi e Golias? Davi tinha pouca força em relação a Golias, sim ou não? Mas o que fez a diferença ali entre Davi e o gigante? O Davi guardou a palavra, sim ou não? Ou seja, se ele não tivesse guardado a palavra no coração, e ele tivesse ficado com medo, como ficou todo o exército israelita, irmãos, ele não teria vencido o gigante Golias. Amém? É a mesma coisa. Se você hoje enfrenta uma adversidade, seja ela na família, seja ela na saúde, seja ela financeira, espiritual, se você está combatendo o mal, e você conhece o potencial daquele problema, você sabe que é um problema grave, às vezes é algo que o médico diz que não pode resolver, mas o que vai fazer você vencer isso é o guardar dessa palavra. Amém? Porque nós temos um Provérbios, deixa marcado aí Mateus, eu vou ler para vocês Provérbios. Nós temos um Provérbios que é Provérbios 4, versículo 21 e 22. Ele diz assim, olha, Provérbios está no Antigo Testamento, depois de Salmos. Salmos está mais ou menos no meio da Bíblia. Aí você vai encontrar Provérbios. Provérbios 4. Versículos 21 e 22. Ele está falando da palavra. Eu vou ler do versículo 20, para você entender melhor. Ele começa dizendo assim, ó, filho meu, filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Amém? Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Aí no 21, ele diz, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda, aonde, pessoal? No meio do teu coração. Então presta atenção. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, no finalzinho do versículo 8, ele diz que aquela igreja tinha pouca força, mas porém eles perseveraram na fé. Nós podemos dizer assim, que perseverar na fé é guardar a palavra. Amém? Ele diz, porém, guardastes a minha palavra. Entretanto, guardastes a minha palavra. Aí ele diz, e não negastes o meu nome. Ou seja, mesmo sabendo que a situação é grave, mesmo entendendo que a adversidade é grande, você tem que guardar a palavra. Porque o que vai fazer você vencer, não é se você pertence à igreja A, B, C ou D. Não é se você é o fulano de tal ou a fulana. Se você vai receber uma oração do pastor, ou seja lá de quem for que estiver orando por você. É se você vai guardar essa palavra. Alguém está entendendo? Sim ou não? Então, aí aqui ele diz assim, olha, Provérbios 4, 21.
não as deixes apartar-se dos teus olhos. Ou seja, irmão, se há uma coisa que você deve fixar a sua mente, deve fixar o seu coração, deve fixar os seus olhos, é na palavra de Deus. Os problemas, eles são reais, nós não podemos ignorar, eles existem. Os demônios, eles são reais, nós não podemos fingir que eles não existem. O perigo está lá fora, nós não podemos ignorar que ele existe. Ou seja, essa doença chamada Covid-19, eu creio que Deus já está livrando o Brasil dessa praga, amém, gente? Ela é real, ela existe, e nós não podemos ignorar isso. Mas o que vai fazer nós sermos livres desse mal é se nós guardarmos essa palavra. Tem pessoas que estão tão aterrorizadas que elas nem saem de casa. Irmãos, se a gente não crer na palavra, até dentro de casa, a pessoa pode ser atingida pelo mal. Amém? Mas quando guardamos a palavra, lá no Salmos 91, ele diz o quê? Mal nenhum te sucederá e praga alguma chegará aonde, gente? Na tua tenda. É como Paulo falou em 1 Coríntios 16, versículo 9, que nós lemos anteriormente. Ele disse que a porta foi aberta, ou seja, a palavra foi nos dada. Nós temos o acesso à presença de Deus, essa porta que nos dá o livre acesso a Deus, para que nós possamos clamar a Ele com a nossa voz e Ele ouvir a nossa oração. Só que ele diz, mas são muitos os nossos adversários. Então o que nós precisamos fazer? Guardar essa palavra, fixar os olhos na palavra. Se você vê que alguém da sua casa não está andando de acordo com os princípios da palavra, em vez de você ficar profetizando a derrota, você deveria pelo menos afirmar aquilo que a palavra de Deus garante. Uma vez Josué disse, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, Josué 24:15, eu e a minha casa, nós vamos fazer o quê? Vamos servir ao Senhor. Diga comigo, diga eu e a minha casa. Você que nos assiste, diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Irmãos, quem quiser falar besteira, deixa falar. Mas nós que recebemos a palavra, que entramos por essa porta, nós precisamos guardar a confissão da fé que abraçamos, como diz o escritor da carta aos Hebreus, em Hebreus 10, versículo 23. Amém? Que ele diz assim, retenhamos firme a fé da confissão que nós abraçamos. Nós não podemos abrir mão dessa fé. Ainda que os problemas venham, ainda que apareçam as adversidades, mas nós precisamos estar edificados sobre a rocha. Amém, gente? Você entende isso, sim ou não? Então volta aqui em Provérbios. Provérbios 4, versículo 21. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, não é isso? Está falando da palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus se apartar dos teus olhos. Aí ele diz mais, guarda-as no meio do teu coração. Versículo 22. Por quê, pessoal? Porque são vida para os que as acham, e o que mais? E saúde para o seu corpo. São vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Amém? Presta atenção. Quando você guarda a palavra, quando eu guardo a palavra, ela vai trazer vida para nós. E que vida é essa? Está lá em João 10:10. Vida abundante. Amém? Ele diz, são vida para os que as acham, saúde para o seu corpo. Agora o versículo 23, ele diz assim, olha, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o que, gente? O teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém? Outra coisa, se o pecado bater na sua porta e quiser entrar, qual é o segredo, pastor? Como é que eu vou me livrar do pecado?
como eu me livrarei das tentações? Salmo 119, guardando a palavra, irmãos. 119, ninguém peca por ser tentado, você peca se você ceder à tentação. Agora, quando você está sendo tentado, em vez de você repreender, se você fica gostando daquilo, fica ali meio que acariciando o pecado, vai chegar uma hora que você não terá mais força para dominá-lo. E aí ele vai dominar você. Vocês lembram de Sansão? Sansão caiu de uma hora para outra? Não, demorou alguns dias, né? Ele ficou muitos dias sendo enganado por Dalila. E Dalila persuadindo ele a contar o segredo, sim ou não? Até que chegou o dia, ou seja, mas foi falta de aviso? Não. Os pais de Sansão aconselharam ele, avisaram ele, ensinaram ele o que ele deveria fazer, só que ele não deu ouvidos. Acabou que foi dormir com a Dalila, né? E acordou como? Acordou careca, né? Foi isso? A Dalila mandou passar a tesoura na cabeça do Sansão. Rasparam lá e acordou careca, perdeu as forças, né? Mas a força, irmãos, não era que era no cabelo. O cabelo era um voto que ele havia feito, né, de nazireu, não cortaria o cabelo, não beberia bebida forte, ele não... Uma série de coisas lá que ele não fazia. Em outras palavras, se fosse hoje, não iria pecar. Para a presença de Deus permanecer na sua vida, para que o Espírito de Deus possa estar te ajudando, você precisa manter essa fidelidade com Ele. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Então o erro de Sansão foi esse. Não guardou no coração a palavra. Quer ver? Abre aí, ó. Salmo 119, versículo 11. O que está escrito? Aonde que ele guardou a palavra? Na estante? No rack? Na gaveta? No criado mudo? Ah, mas eu já tenho Bíblia no celular, pastor, eu não ando mais com essas Bíblias. Sim, mas além de ter ela no celular, você tem que guardar no coração. Porque o celular você pode perder. O celular pode extraviar. E quando se guarda no coração, não tem como alguém tirar ela daí, a não ser você mesmo. Amém? Então o que o salmista fez? O salmista chamado Aleph, né? Ele disse, eu guardei no coração a tua palavra. Ou seja, qual é o segredo para enfrentar o pecado? Enfrentar das tentações. O pecado a gente foge dele, né? A Bíblia diz, não enfrenta, a gente foge. Então qual é o segredo para se livrar da tentação do pecado? Guardar a palavra de Deus no coração. Amém? Então como que era a igreja de Apocalipse, de Filadélfia? Igreja da Ásia, né? De Filadélfia. Ela era uma igreja que tinha pouca força, porém, eles não negaram o nome do Senhor, e eles guardaram a palavra no coração. E Deus diz que por isso, Deus iria livrar eles das tribulações que viriam. Amém? Irmãos, nós como igreja, se nós guardarmos essa palavra, se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, as tribulações que virão, os perigos que estarão à frente, nós iremos ser guardados de cada um deles. É o segredo para se livrar dos males que estão aí rondando a sua porta ou o seu caminho. Amém? É guardar a palavra. Agora volta lá em Mateus 7. Mateus 7, 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Achou, pessoal? Vamos ler? Mateus capítulo 7, versículo 24. O que está escrito aí, gente? Então, presta atenção. Todos aqueles não são qualquer um, só são aqueles que guardam essa palavra, ou seja, aquelas pessoas que resolveram andar na presença de Deus fielmente,
ele diz que ouve essas palavras e as pratica. Quem pratica é quem guarda. Amém? Quem não guarda, não pratica. E quem guarda, pratica. E sempre que precisar, ele vai praticar, porque está guardando. E ele diz aqui, essa pessoa, ela é comparada àqueles que edificam a casa sobre a rocha. Quando vêm as tribulações, quando vêm as adversidades, quando vêm os males que se levantam contra a sua vida ou contra a sua casa, como é que você vai ficar? Inabalável. Amém? As águas podem até bater contra você, ou seja, os problemas eles podem até chegar na sua vida, mas não vão te vencer. Em outras palavras, não irão te destruir. Amém? Por quê, pastor? Porque você decidiu guardar essa palavra no seu coração. Se você decidiu fazer isso, o próprio Deus fala lá em Apocalipse, que ele diz que guardaria você no dia das tribulações. Ele diz assim, olha, também eu te guardarei da hora da provação, que é Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. É parte B do versículo. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, essa provação que veio, aí devido a esse isolamento social, esses problemas que foram gerados, teve pessoas que abandonaram a Cristo, teve pessoas que esfriaram na fé. Alguns até disseram, se você for um mero frequentador de igreja, durante esse período de pandemia, você vai se desviar. É só 3 meses que ficaram sem reuniões presenciais. Tem muitos que se desviaram. Por quê? Eram meros frequentadores de igreja. Nós temos que guardar a fé e combater o bom combate, como disse o apóstolo Paulo. Amém? E se nós fizermos isso, quando vier as tentações, nós iremos vencer. Então ele diz aqui que o homem que ouve e a pratica, ele assemelha o homem que edifica a casa sobre a rocha. O homem sensato. Aí aquele que ouve e não pratica, que é os versículos posteriores ao versículo 24 de Mateus 7, ele diz, a partir do versículo 26, ele diz que aquele que ouve e não pratica, ele assemelha esse homem ao homem insensato, ao homem imprudente, que ouviu a palavra e não guardou. É a mesma coisa de edificar uma casa sobre a areia. Aquela pessoa que constrói o mundo e de repente na primeira tempestade, o mundo dela desaba. Tem uns que dizem assim, estou sem chão. Ou seja, o mundo desabou debaixo dos meus pés. Por que isso? Porque elas não estão firmadas sobre a palavra. Vocês lembram de Daniel? Daniel, por algumas vezes, sofreu perigos de morte, sim ou não? Teve uma vez que ele foi lançado na cova de leões famintos. O que aconteceu com Daniel? Virou petisco de leão? Não. Por quê? Porque ele guardou a palavra. Amém? Os companheiros de Daniel, que se chamavam Misael, Ananias e Azarias, você lembra o nome deles aí? O nome de artista deles, qual era? Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso? E Daniel chamava-se Belsassar, lá na Babilônia. Lá em Judá era Misael, Ananias, Azarias e Daniel, né? Então, o Sadraque, Mesaque e Abednego também guardaram no coração a palavra. E Deus livrou aqueles homens. A Bíblia diz que tudo que aconteceu no Antigo Testamento seria sombra do que aconteceria hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança. Amém? Então aquelas tentações que aquelas pessoas sofreram, não digo que nós iríamos passar por elas, mas sabemos que algumas pessoas no mundo têm passado por isso. Tem países aí que o evangelho não pode ser pregado livremente, e aqueles que decidem servir a Cristo, muitos são fuzilados, outros são queimados, são mortos de formas terríveis.
Graças a Deus que na nossa nação ainda podemos pregar o evangelho livremente. Pode ser que chegue um dia em que nós não poderemos pregar livremente. E se pregar, vamos ter aí alguns problemas. Mas espero que isso não aconteça na nossa nação. Amém? E para que isso não aconteça, nós temos que guardar o quê? A palavra de Deus no nosso coração. Então, como ele diz em Apocalipse, eu sei que tens pouca força. Ou seja, Deus conhece as minhas limitações, Deus conhece as suas limitações. Mas, mesmo diante dessa pouca força, Deus elogia aquela igreja, encoraja aquela igreja a permanecer, porque ele diz, vocês não negaram o meu nome e guardaram a palavra que Deus havia dado a elas. Amém? Então nós temos que fazer o mesmo na nossa geração. Se Deus fosse mandar uma carta para a igreja da nossa geração, a igreja ou ao anjo, da igreja que está em Marabá, o que ele diria de nós? Qual o relatório Deus faria de nós como igreja? Imagine aí, se você fosse receber uma carta hoje, como aquelas igrejas receberam na Ásia. Apóstolo João endereçando as cartas às 7 igrejas. Como que seria a nossa carta? Será que nós teríamos as mesmas características dessa igreja ou estaríamos melhores do que eles? Então, irmãos, são coisas que nós precisamos analisar. Aí volto a repetir, o guardar da palavra é o que vai fazer nós nos tornarmos um vencedor. Amém? Quer ver? Abre aí, 2 Timóteo, Novo Testamento, 2 Timóteo, já vou fazer a oração da fé. Você que nos assiste aí, se você quiser pegar o seu copo com água e preparar, que a gente vai consagrar, vamos apresentar a Deus, e depois de seguir você vai beber essa água e vai ficar curado em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 7, versículo 8. Apóstolo Paulo escrevendo, já no final da carreira dele. Podemos ler? Ele diz assim, olha, combati, o quê? O bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Versículo 8. O que ele diz mais aí? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, gente? A todos que guardarem essa palavra, a todos que perseverarem nessa fé, eles irão receber esse prêmio. Você está incluído, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Jesus falou em Mateus 24:35. Ele diz assim, passarão-se os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Então você que nos assiste em casa, nós vamos orar por você. Se você estiver doente, eu creio que Deus vai curar agora. E se você quiser preparar o copo com água, nós vamos consagrar essa água ao Senhor. Você que enviou o seu pedido de oração, nós vamos estar orando aqui por você e pela sua família, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, abre o teu coração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, é no nome de Jesus que nós estamos na tua presença neste momento. Pai, eu oro unindo a minha fé com a fé dessas pessoas, esses, meu Deus, que aqui estão conosco, aqueles que estão em casa. Meu Deus, eu consagro esta água ao Senhor, aqueles que irão beber. Pai, se estiverem doentes, enfermos, com algum problema de saúde, eles serão, meu Deus, completamente curados. Em o nome de Jesus Cristo, eu determino isto, ó Pai, e te peço, meu Deus, por cada um desses que aqui estão conosco. Se há, meu Pai, em nosso meio alguém enfermo, alguém doente, alguém, meu Deus, que está padecendo com algum mal, seja ele na carne, nos ossos, no sangue, seja nas faculdades mentais, seja, meu Deus, um problema de saúde na alma, meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal,
Eu paraliso agora toda ação do maligno contra eles. Eu determino, ó Deus, que essas pessoas sejam curadas, que elas sejam totalmente libertas. Eu digo a esses males, a esta doença, eu digo sai, e bate, retirado e vai embora, para nunca mais voltar. Meu Deus, eu os declaro aqui curados e libertos, em o nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Nós vamos tomar da água em nome de Cristo. Amém, pessoal? As pessoas que nos acompanham pela rede social, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe essa mensagem em nome de Cristo. Olha, domingo nós teremos aqui a Santa Ceia. De domingo de manhã, 8 horas, e domingo à noite, às 7 horas da noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podemos assentar em nome de Jesus.